Fallon Fox, um fenômeno do MMA norte-americano que conseguiu emplacar 5 vitórias nas suas 6 primeiras lutas, incluindo aí um nocaute relâmpago com 39 segundos. Hannah Monsey, grande destaque da seleção de handebol feminina da Austrália, que conseguiu guiar a sua equipe até o Mundial da competição em Tóquio. Caster Semenya, um monstro do atletismo sul-africano, campeã olímpica e mundial dos 800 metros. Já foi capaz de quebrar todos os recordes das competições em que entrou. Em 2016 se tornou a primeira atleta a vencer os 400 metros, os 800 metros e os 1.500 metros do Campeonato Sul-Africano de Atletismo, com as melhores marcas nos 2 primeiros e realizando todas as provas com uma diferença de 4 horas entre uma e outra. E finalmente, Tiffany Abreu, ponteira do time de vôlei Bauru, e que em apenas 3 jogos na Superliga Feminina conseguiu somar 70 pontos, mantendo uma média de 23,3 por partida, a melhor da competição. Vocês sabem o que essas 4 mulheres têm em comum, além do sucesso absurdo nas suas modalidades esportivas? Anos e anos se desenvolvendo fisicamente como um homem. Sim, 3 delas são transexuais e a quarta, que no caso é a Caster Semenya, é uma espécie de hermafrodita, mas já foi comprovado que ela se desenvolveu, o corpo dela se desenvolveu como o de um homem durante a maior parte do tempo, com muito mais produção de testosterona e por aí vai. Aí a primeira pergunta que eu faço pra você é a seguinte: será que isso é só coincidência? Será que, por um acaso, os casos aí que a gente tem, especialmente os mais recentes, de transexuais entrando em esportes femininos e se tornando rapidamente grandes sucessos e quebrando recordes, mostrando um desempenho absurdo, muito acima da média, será que é só coincidência? Parece que tem muita gente que acredita de fato que o controle hormonal, o controle de testosterona após a mudança de gênero já é suficiente para equilibrar a discrepância física que existe entre essas pessoas que cresceram e se desenvolveram como homens e depois de muito tempo tornaram-se mulheres, e com a redução da testosterona já fica tudo certo, elas já estão ali niveladas com as outras garotas da competição sem nenhum problema. Esse caso da Tiffany reabriu essa discussão, que na verdade é uma discussão global, né? Como vocês viram, vários atletas transgêneros já entraram em modalidades femininas em vários lugares do mundo e sempre isso acabou gerando certa polêmica porque, de fato, muitas pessoas veem isso como uma vantagem injusta para essas atletas. Só que a polêmica ficou ainda maior por causa do episódio envolvendo o técnico Bernardinho, que estava treinando uma equipe que jogou contra o time da Tiffany e em determinado momento, vendo que não tinha muito o que ele pudesse fazer para vencer a equipe adversária, por conter ali um atleta que claramente tinha vantagem física sobre os demais, ele acabou esbravejando para ele mesmo algo como: um homem é foda. Eu entendi a reação do Bernardinho como um desabafo do tipo: cara, como é que eu vou ganhar isso aí? Tem um homem no outro time. E aí, obviamente, a comunidade LGBT caiu matando em cima dele, acusando de homofobia ou transfobia por ele ter chamado a Tiffany de homem, sendo que agora ela é uma mulher trans. O Bernardinho se retratou, né? Ele pediu desculpa, disse que não quis ser preconceituoso ou algo assim, que ele apenas quis falar sobre o gesto técnico da Tiffany e que eles às vezes falam, né? Usam essa expressão: ela atacou como um homem. Tenho certeza que a declaração dele continua não sendo muito bem vista entre as militâncias, porque só falar atacou como homem de forma elogiosa provavelmente já é um insulto para muita gente. Mas eu acho que a questão principal de toda essa polêmica, desse tema, é que ele precisa ser dividido em 2 partes. A gente tem a questão social e a gente tem a discussão esportiva também. E muitas pessoas não estão sabendo separar as coisas, então quando você se posiciona dizendo que é injusto a Tiffany competir com as mulheres em ligas femininas, automaticamente várias pessoas já interpretam isso como sendo homofobia ou transfobia que seja, porque entendem que quem está assumindo essa postura está se posicionando contra a inclusão das transexuais. E eu sinceramente acho isso um absurdo, porque é muito diferente você ser contra a inclusão de uma transexual numa liga feminina de você ser contra a inclusão de transexuais na sociedade. Eu não tenho absolutamente nada contra a comunidade LGBT. Na verdade, é o contrário, eu acho que eles têm mais que lutar pelos seus direitos mesmo, que eles poderiam se casar, enfim, todas essas questões. Eu não sou nem um pouco contra, mas ao mesmo tempo eu acho extremamente óbvio que quando você coloca uma transexual para jogar numa liga feminina, isso é extremamente injusto com as mulheres que estão disputando aquela liga. Eu encontrei uma entrevista de um médico chamado Paulo Zogaib que falou um pouco sobre esse assunto e ele disse o seguinte: no caso da Tiffany há um detalhe que faz um pouco de diferença, que é o fato dela ter feito a cirurgia
cirurgia já com 30 anos. Então ela passou boa parte da vida com uma produção hormonal muito maior do que uma produção hormonal feminina. Isso acaba influenciando no tamanho dos órgãos, coração, pulmões, a parte óssea, ou seja, as alavancas do aparelho locomotor. Então isso cria diferenças em relação às mulheres e faz com que ela tenha um desempenho melhor. Não é pura e simplesmente o controle de testosterona na circulação. Claro que isso é importante, mas ela passou 30 anos desenvolvendo o corpo de uma forma diferente de uma mulher. Ao fazer a operação e a terapia hormonal, ela vai reduzir, evidentemente, a concentração de testosterona e isso vai diminuir o poder anabólico. O rendimento diminui, mas o fato é que ela já teve essa vantagem durante esses 30 anos. A Tiffany completou toda a maturação sexual, todos os órgãos dela se maturaram. Ela tem uma capacidade de transporte de oxigênio muito maior do que uma mulher, porque ela tem um coração maior e tem mais sangue do que uma mulher. Os pulmões são maiores. A própria estrutura do aparelho locomotor é diferente. A largura dos quadris, o tamanho dos ossos. Isso é o que diferencia um homem de uma mulher e por isso o desempenho físico do homem é maior do que o da mulher. Não é somente pela concentração de testosterona. O fato da Tiffany controlar a dosagem de testosterona diminui o desempenho dela, mas o coração vai continuar do mesmo tamanho e o pulmão também, os músculos e assim por diante. Ou seja, quando você adota o discurso de que uma mulher transexual está em pé de igualdade com uma mulher cis, que elas podem competir da mesma forma que a mulher cis com muito treino e esforço pode chegar nos mesmos níveis e conseguir os mesmos resultados da mulher trans, você está basicamente ignorando a ciência, a biologia. Mulheres e homens são biologicamente muito diferentes. A gente não pode colocar apenas o mérito do treino e do esforço aqui. Seria injusto. É injusto com as mulheres fazer isso. Eis aqui um vídeo da Jill Mills, mulher que já foi considerada a mais forte do mundo por todas as competições que ela conseguiu vencer, e nesse mesmo ano que ela era a mulher mais forte do mundo, ela disputou queda de braço com alguns homens normais. E o resultado foi esse. Keep your elbow on the table, keep your elbow on the table. Ellis, mate, having some trouble, elbow on the table, elbow on the table. Ellis is going! Temos também esse vídeo de uma bombeira americana tentando completar aí a primeira parte de um circuito de treinamento de bombeiros, e o resultado é este. As high as you can. As high as you can. As high as you can. Take a bigger run out. She's a hard lady. Go on, Jane. Remember the elbow. Wow. Big run as fast as you can. That's And it, high, go for it. high, Oh, high. really? So close. As fast as you can. Well done. Get going. Oh. Jane, Come out, come out, Jane, come out, come out. Jane, that was such a great effort. Okay. Yeah, I think just two more. E depois colocam um homem sem treinamento algum para tentar realizar o mesmo circuito. A man with no firefighter training has no trouble with the same task. A bit of an outsy one, I think. Be aiming higher. That's it. He's got it. It's on the floor. Okay, brilliant. He's got the key. O que eu tô falando e mostrando aqui é simplesmente óbvio. Homens e mulheres são fisicamente diferentes, então não é só uma questão de treino, de esforço, de dedicação. Não, você está reduzindo uma questão muito mais complexa que envolve aí a biologia, né? Envolve toda a construção física de um homem e de uma mulher que são diferentes. Isso não significa que uma mulher cis nunca vai poder de forma alguma ser superior a uma mulher trans fisicamente mesmo, que ela nunca vai conseguir vencer ou ultrapassar. Não é isso que eu tô falando, mas é muito difícil, sim, vai ser muito mais difícil para a mulher cis, porque a mulher trans vai ter algumas vantagens injustas nessa competição. Não é à toa que os esportes são divididos por gênero, é porque de fato existe ali uma discrepância muito grande entre uma mulher e um homem fisicamente, e uma mulher trans, depois de ter passado anos se desenvolvendo como homem, não vai simplesmente perder tudo isso por causa do controle de testosterona ou por causa da cirurgia. Ela de fato vai diminuir um pouco a força, vai ficar mais fraca. A própria Tiffany é uma prova disso. Ela já disputava numa liga masculina na Itália, se eu não me engano, anteriormente, então os números dela pioraram, mas ainda assim ela tem uma média de números masculinos. O próprio médico fala isso em um ponto da entrevista. Ela fala que ela tem números de um homem ruim, mas ainda assim números de homens. E isso é até mais um agravante no caso da Tiffany, porque ela se desenvolveu não só como um homem, mas como um homem atleta. Afinal de contas, ela era um jogador antes da cirurgia, então ela passou 30 anos aí maturando o seu corpo e se desenvolvendo como um atleta, homem,
e depois fez a cirurgia, e é claro que ela não ia perder todos os seus atributos físicos simplesmente por ter mudado de sexo. E o mais irônico disso tudo é que você vê justamente muitos representantes da esquerda defendendo que é sim justo a Tiffany disputar essas competições. E o que a própria esquerda prega, o que ela mesma fala? Que você não tem como ter meritocracia quando duas pessoas não partem da mesma base, né? Quando você tem um branco e um negro lutando para conquistar o mesmo objetivo, mas o branco já chegou cheio de vantagens e de privilégios, então não é meritocrático, não tem igualdade alguma nas conquistas dos dois, porque o branco sempre teve ali as suas vantagens, os seus privilégios, então para ele é mais fácil. Esse é o discurso da esquerda. Não se encaixa perfeitamente pro caso da Tiffany. Como é que pode ser meritocrático? Como é que a gente pode dizer que tanto ela quanto as outras mulheres partiram ali da mesma base, que elas conseguem alcançar os mesmos feitos, que elas conseguem chegar nos mesmos resultados, se a Tiffany tem 30 anos se desenvolvendo como homem e as outras mulheres não? É uma incoerência gigantesca na narrativa. Eu acredito que casos como esse da Tiffany podem acabar bagunçando os esportes femininos. Imagina se a moda pega e você começa a ter cada vez mais atletas transexuais e de repente as mulheres acabam não tendo tanto espaço dentro das suas próprias ligas, porque as melhores atletas vão ser essas transexuais, ou seja, é basicamente como se os homens estivessem dominando também as ligas femininas. As feministas deveriam estar malucas com isso, né? Eu sei que a Tiffany não é um homem, ela é uma mulher trans e socialmente ela deve ser encarada como uma mulher trans, como uma mulher de fato, não como um homem, mas dentro de uma competição esportiva ela tem as vantagens do período em que ela foi homem. Então, ali dentro é muito difícil você simplesmente colocar uma questão moral, uma questão social e falar, não, ela é uma mulher porque ela se sente uma mulher, então tudo bem, tudo certo. Não, porque não é justo. Eu não acho nem um pouco correto você bagunçar toda uma competição para forçar uma inclusão num local onde aquilo não vai funcionar de forma natural. Eu sei que também é muito complicado da perspectiva da própria Tiffany, porque ela ficaria sem uma liga para conseguir jogar, ela não teria como jogar na liga masculina, porque agora, com esses tratamentos, ela de fato perdeu força, ela perdeu alguns atributos físicos, então seria difícil para ela conseguir se manter disputando a liga masculina, mas ao mesmo tempo ela possui vantagens que são de fato injustas nas ligas femininas. O esporte nunca tolerou o doping por entender que isso dava vantagens injustas aos atletas, então não faz sentido que um transexual que tem muitas vantagens, ainda que não seja por meio de doping, possa competir tranquilamente ali no meio, prejudicando, ainda que de forma indireta, todas as outras mulheres. O que vocês achariam se de repente todos os recordes, todos os melhores jogadores das ligas femininas fossem mulheres trans? Se de repente várias outras atletas começassem a aparecer em vários outros esportes e elas monopolizassem as competições, vocês encarariam isso como uma vitória da comunidade LGBT ou como uma grande derrota da comunidade feminina? Eu não vejo muitas formas de resolver esse impasse com a Tiffany, o que poderia ser feito. A única alternativa que eu consigo pensar seriam em ligas mistas, onde homens e mulheres podem competir juntos, porque criar uma liga só para transexuais também é inviável, né? Você não teria nunca o número mínimo de representantes para conseguir formar uma liga. Então talvez poderia se criar em uma liga mista, onde você tem um número mínimo de homens e mulheres nos times titulares, talvez um número mínimo de transexuais também, ou eles podendo ocupar tanto a vaga de um homem quanto de uma mulher. Ainda assim poderíamos ter problemas e discussões sobre o tema. Uma outra alternativa que aquele médico trouxe na entrevista que ele cedeu foi de que talvez fosse apenas mais rigorosa essa regra para que transexuais pudessem integrar as ligas femininas, se eles fizessem a cirurgia muito mais cedo, de repente antes da puberdade, quando o corpo não começou a se desenvolver realmente, então a pessoa não teria tanta vantagem assim por ser transexual. É complicado, é natural que seja um assunto polêmico. A conclusão é que você ser contra a inclusão de transexuais nas ligas femininas não é o mesmo que você ser contra a inclusão de transexuais socialmente. A comunidade LGBT merece o seu espaço, merece respeito, merece não ser discriminada pelas suas... não se pode falar opção, é errado falar opção, eu acho, mas enfim, pela sua orientação. Eu não sei muito bem quais são os termos que são considerados preconceituosos, mas eu não tenho intenção alguma de ser preconceituoso aqui. Eu realmente estou falando que a gente deve respeitar, sim, uma mulher trans, um homem trans, um homossexual, enfim, gays, lésbicas, o que for, mas pessoas com o porte físico de um homem disputando junto com mulheres uma competição oficial
é complicado de defender isso porque é injusto e o esporte não deve ser injusto, ele precisa ser o mais justo possível. É isso, o assunto é complicado, é polêmico, eu espero ter me feito entender. Eu sei que é muito fácil a gente deslizar nas palavras e qualquer coisinha que a gente falar pode acabar virando homofobia e preconceito, enfim. Espero de verdade que todo mundo tenha entendido que esse não é o caso, é só a minha opinião. Deixa embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Deixa um like também no vídeo se você assistiu até aqui, porque me ajuda demais. Compartilha com seus amigos se você concorda com o que eu penso, ou se você discorda, mas enfim, quer mandar para as pessoas aí do seu grupo também, para eles verem, olha só o que esse cara tá falando, meu Deus. Vai me ajudar do mesmo jeito, então manda ver. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, confere os links ali embaixo na descrição para escutar as músicas da minha banda no Deezer e no Spotify. Vai tocar um pedacinho de uma música minha agora, e se você gostar, você pode conferir ela inteira depois. Essa é uma música mais calminha, mais bonitinha, pra quem gosta de músicas mais nesse clima, de repente é uma boa pedida, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Só quero te dizer que eu fico o tempo todo pensando em você, que o dia não tem vida se eu não te ver, que o som da tua voz me faz sonhar.